O Alexandre Frota debochou gostoso no melhor estilo frotístico do Eduardo Bolsonaro. Basicamente, o Frota insinuou que o Dudu gosta de conteúdos mais 18 envolvendo homens e bonecas. E eu sei que vocês adoram quando o Eduardo vira alvo de piadas na internet. Só que nós temos que aproveitar essa inserida que o Alexandre Frota deu no Dudu para destacarmos todo o desespero da família Bolsonaro, mas principalmente do Eduardo, para tentar serem protagonistas nesse movimento bolsonarista. O Eduardo, inclusive, tentando ser o embaixador do bolsonarismo. Mas ele não vai conseguir, porque existem outros players, para usarmos uma palavra bonita, que já escantearam completamente a família Bolsonaro. Na sua opinião, o que o Frota falou é mentira ou o Dudu gosta mesmo de conteúdos mais 18 envolvendo homens e bonecas? E o que você acha desse protagonismo do Eduardo no movimento bolsonarista? Ele vai conseguir ter? Deixa o seu like se você gosta quando o Dudu virar alvo de piadas e se inscreva no canal. Esse deboche do Frota, pessoal, ele foi bem gostoso de ver. A gente sabe que o Frota gosta de dar aquelas cutucadas, aquelas inseridas, estocadinhas no Eduardo Bananinha, porque é muito gostoso estocar o Bananinha, né? Eles já vinham se provocando desde a época lá do inquérito das fake news, que o Frota depois, o Eduardo falou que o Frota era menos promíscuo na época que fazia filmes adultos, e o Frota falou, mas você assistiu muito, né? Aí o Eduardo, não assisti não, ficou todo lá desconcertado. Mas dessa vez o Frota, ele usou as redes sociais para relembrar, agora que ele está chegando perto dos 60 anos, alguns momentos de sua carreira, né? E um desses momentos foi quando ele fez aquele filme escandaloso, nas palavras do próprio Frota, entre ele e a Bianca Soares, que é uma boneca. Boneca é um termo utilizado, né, para descrever aquelas pessoas que... É muito difícil, desculpa você, agora é sério, né? Desculpa você fica ofendido quando a gente não utiliza um termo aqui, mas como esse é um conteúdo que é sensível, pode ser visto como um discurso de afronta, e isso pode acabar perdendo um pouco o alcance do vídeo, acabar prejudicando completamente o canal. Mas eu sei que você entenda, eu espero que você também entenda a minha posição com relação a isso e as normas da plataforma. E aí o Frota falou o seguinte, inclusive foi um vídeo muito comprado, um DVD muito comprado por vários conservadores, né? Inclusive nós sabemos que o Eduardo, que o Bananinha, a gente falou de Bananinha, viu e me elogiou, ou seja, ele pode ter gostado muito daquilo que viu, né? Falando aí que o Eduardo, ele curte esse tipo de conteúdo. Mas deboches à parte com relação a isso do Alexandre Frota, é interessante que o Eduardo, ele é piada, não somente por conta do Alexandre Frota, mas ele é uma piada porque ele tá tentando agora ser embaixador do bolsonarismo. E esse termo foi muito bem utilizado, de um modo muito feliz, por uma reportagem do UOL, destacando a tentativa do Eduardo em colocar-se em evidência como sendo o bastião do bolsonarismo, ou seja, o representante do bolsonarismo. Tanto que nas ações que ele tem feito recentemente na internet, até roupas iguais à do Bolsonaro, ele tem utilizado. Só que o Eduardo, ele não vai conseguir em hipótese alguma ser esse embaixador do bolsonarismo, porque o bolsonarismo mudou completamente. Inclusive adotou uma postura bem mais religiosa. É um movimento que não é mais político, é um movimento político e religioso. Inclusive a BBC Brasil fez uma reportagem, um documentário mostrando todo esse discurso religioso junto com o bolsonarismo. O problema dessa reportagem da BBC, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, é que eles fizeram isso com 2 anos de atraso, porque nós já estamos falando dessa religiosidade do movimento bolsonarista desde 2021, quando lançamos aqui o livro O E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. O capítulo final do livro, né, nós falamos justamente aqui, ó, o Messias, Jair Messias, falando sobre esse movimento religioso do Bolsonaro. Eu vou deixar o link aqui do card na minha videoaula, do meu comentário sobre esse capítulo final, isso lá de 2021. Então já é um movimento que a própria família Bolsonaro não consegue mais encampar, principalmente o Eduardo Bolsonaro. Então ele pode fazer aquela newsletter conservadora que ele tem feito, divulgando todo mês. Ele pode fazer as lives que o Bolsonaro fazia, agora semanalmente ele faz alguma coisa nas redes sociais. E ele pode até participar do evento conservador que aconteceu lá nos Estados Unidos com o Donald Trump, que o Trump desprezou completamente o Bolsonaro. Também comentei todo esse desprezo do Trump ao Bolsonaro, o link aqui no card, que o Eduardo não vai conseguir ter essa identificação, não vai mais conseguir ser o embaixador do bolsonarismo, porque o movimento mudou completamente, o Eduardo não tem as características adequadas para
liderar esse movimento ou para se identificar com esse movimento. O Eduardo ele pode até conseguir continuar tendo bastante voto, isso ele vai conseguir, indubitavelmente, mas ele não vai conseguir mais encampar esse movimento. Até porque o Eduardo ele nem é mais visto como sendo o grande expoente do bolsonarismo em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o Eduardo em 2018 ele teve quase 2 milhões de votos. Agora em 2022 ele teve 700 mil votos. 700.040 votos. Ou seja, ele perdeu muito voto com o que ele tinha em relação à disputa passada. E aí você vai falar, não, mas porque o movimento ele arrefeceu, ele perdeu força. Não, não foi isso. O Eduardo ele teve menos votos do que a Carla Zambelli. A Carla Zambelli ela teve 200 mil votos a mais do que o Eduardo Bolsonaro. Então ele não pode nem reivindicar, nem reclamar a liderança do bolsonarismo em São Paulo, quiçá no Brasil todo. E além disso, o Eduardo ele está mais perto do Ricardo Salles, que teve 100 mil votos a menos, o Salles teve 640 mil votos, do que da Carla Zambelli. Então, nesse momento, o Eduardo está mais próximo de ser ultrapassado pelo Ricardo Salles do que conseguir ultrapassar a Carla Zambelli, porque ele já não fala mais a linguagem do Bolsonaro, ou do bolsonarismo. Desde 2018, vendo esses 2022, nós já começamos a ver um deslocamento da força do bolsonarismo, do eixo do bolsonarismo. Tanto que o Eduardo, para o PL, ele é irrelevante. E aí nós começamos a entrar em pontos bem importantes. O Eduardo está fazendo um esforço muito grande para conseguir ainda ter um protagonismo do bolsonarismo. Mas ele não consegue, porque o partido tem investido pesado em Michele Bolsonaro. O partido vai investir R$ 1 milhão por mês em ações envolvendo a Michele. Michele, por exemplo, a partir do final do mês, início do mês de abril, ela vai começar a fazer viagens. Então ela vai viajar por Minas Gerais, vai viajar por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, em cidades estratégicas para promover o PL Mulher, promover o movimento conservador, para conseguir aumentar votos para o PL na disputa de 2024. E quem que vai ser a grande estrela do PL? Não vai ser Eduardo. Vai ser, na verdade, Michele e possivelmente mais Michele, mais outras figuras que não Eduardo. Porque diferentemente de outras expoentes do bolsonarismo, como no caso o Nicolas Ferreira, o Eduardo não tem um estado para reclamar como seu. O Nicolas tem. Eu sou o maior expoente do bolsonarismo em Minas. O Eduardo não tem nem em São Paulo. O maior expoente é a Carla Zambelli. Então é uma situação muito complicada. Os bolsonaristas, a família Bolsonaro está ficando cada vez mais escanteada e mesmo eles desesperadamente gritando desesperadamente, eles não conseguem mais esse protagonismo. E na sua opinião, quem é mais um expoente do bolsonarismo? Michele, Tarcísio, Zema, Nicolas ou Eduardo ou outro filho do Bolsonaro? Quero muito saber a sua opinião, essa é uma discussão muito interessante. Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E vendo esse movimento, claro, a família Bolsonaro está completamente furiosa com o Valdemar Costa Neto, porque o Valdemar Costa Neto apostou na defesa de Michele e quer se livrar do Bolsonaro. Fizemos comentário, inclusive ontem, link aqui no card. A família Bolsonaro sente que a Michele só está preocupada mesmo com a sua defesa jurídica e com o seu futuro político. Ela não está nem aí com o Bolsonaro. Ela deve viajar entre hoje e amanhã para os Estados Unidos para se encontrar com o Bolsonaro, talvez para discutir algumas coisas, lidar com algumas insatisfações do Bolsonaro, porque ele está muito insatisfeito com todo esse movimento que está acontecendo ao redor de Michele. Ele não sabe se ele volta para cá, se ele volta mais para frente, ele tem que voltar até o fim do mês de abril, caso contrário ele pode ter uma prisão cautelar decretada. Já também expliquei tudo isso, link aqui no card. Mas o clã está furioso porque eles estão perdendo cada vez mais o protagonismo na política, que eu já vejo que eles não possuem. E o problema não é somente Michele Bolsonaro, mas existem outros expoentes dentro do bolsonarismo que têm talvez até mais destaque ou maior chances de vitrine do que a própria Michele, como Tarcísio de Freitas e o Romeu Zema. Tarcísio de Freitas em São Paulo, Romeu Zema em Minas Gerais, os dois governadores de grandes estados do país com muito poder econômico, muito destaque e principalmente votos. O Cláudio Castro no Rio de Janeiro, ele tem menos força, na minha opinião. Mas venceu no primeiro turno, tudo bem, mas para o bolsonarismo é bem menos força que ele tem. Agora, Zema e Tarcísio, eles estão na crista da onda. O Tarcísio ele pode fazer um grande governo em São Paulo, adotar uma postura de direita menos radical, mais o estilo João Dória ou antigo PSDB, e o Romeu Zema ele pode adotar uma postura bem mais radical com relação ao bolsonarismo, como eles estão fazendo. E eu, inclusive, fiz um vídeo, e é importante que você veja o link aqui no card, de uma possível disputa, na minha visão é inevitável, entre o Tarcísio de Freitas e o Romeu Zema, pelo protagonismo nesse movimento bolsonarista, ou nesse movimento de direita e extrema-direita. Então nós temos
três players ou três figuras, agentes muito fortes, Zema, Tarcísio e Michele, contra a família Bolsonaro. A família Bolsonaro é um agente menor nessa disputa toda. E nós vamos ver cada vez mais eles perdendo protagonismo. E o movimento bolsonarista também ficando sem força no próprio parlamento. Então é muito interessante nós observarmos essa desidratação do movimento bolsonarista, inclusive para sabermos como vai ficar as votações para o Lula no futuro. Porque vocês sabem que o Centrão não sabe fazer oposição. O Centrão precisa do bolsonarismo para ser a voz da oposição para pleitear cargos ou emendas. Mas quanto mais fraco o bolsonarismo estiver, mais fraca também vai estar a oposição vinda do Centrão.